O primeiro-ministro da Bulgária, Rosen Zeliaskov, renunciou após protestos em massa da geração Z no país. O governo búlgaro é o primeiro europeu a cair com a onda de manifestações lideradas por jovens ao redor do mundo. Derrubaram o governo corrupto da Bulgária, o primeiro país da Europa em que a geração Z se revoltou e conseguiram fazer com que o primeiro-ministro renunciasse. Assim como vimos, há pouco tempo atrás, acontecer no Nepal. O primeiro-ministro do Nepal, no sul da Ásia, renunciou ao cargo em meio a uma onda de protestos contra a corrupção no governo e o bloqueio de redes sociais no país. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. Mas existe algo que poucas pessoas sabem. Algo que existe no Brasil e que não existe nesses países que estão se revoltando e conseguindo destituir o governo. Do que é que eu estou falando? Uma simples pesquisa no Google pode te mostrar. Se eu escrever assim, existe flúor na água da Bulgária, vamos ver o que o Google de uma forma rápida responde. Não, a Bulgária não adiciona flúor à sua água potável, pois faz parte dos países europeus que nunca adotaram a prática de fluoretação, seguindo a tendência de muitos países da Europa Ocidental, onde a maioria da população consome água não fluoretada. Eu não sei se você sabe, mas o flúor na água é considerado um lixo químico, que grandes empresas fazem um contrato com governos, principalmente de países de terceiro mundo, como o Brasil, para que em vez deles despejarem isso no meio ambiente e causar prejuízo ao meio ambiente, que é considerado dos senhores do mundo, eles jogam na água que a população consome. A água que nós bebemos, a água que nós lavamos o nosso corpo, tomamos banho, a água com que nós damos aos nossos animais, lavamos a nossa louça. Praticamente no Brasil, todos os dias você consome flúor sem nem saber. O flúor, ele vai atacar a parte mais importante do seu corpo, o seu cérebro. Ele vai calcificar a sua glândula pineal, que é responsável pelo seu dia e pela sua noite. Seu dormir e acordar. A glândula pineal, caso você não saiba, ela é responsável pela produção de melatonina e serotonina no seu corpo. Melatonina faz com que você durma bem. Casos de insônia, pessoas que têm problemas ao dormir, na maioria das vezes é por conta da produção baixa de melatonina. E a serotonina faz com que você acorde, esteja disposto no outro dia. Pessoas com problemas de acordar, dormem e acordam cansadas. Pessoas que sentem ansiedade, depressão, problemas psicológicos, na maioria das vezes, estão no flúor que elas ingerem sem nem mesmo saber. Uma das atitudes que eu tomei alguns anos atrás e que é algo maravilhoso é esse cara aqui. E diante de uma notícia como essa, em que vemos mais um país conseguindo tirar do poder um governo, que no caso é um governo corrupto, eu estou liberando o Altfluor em uma condição especial. 50% de desconto e mais um cupom extra. Se você for homem, você vai ganhar gratuitamente, ao levar o seu Altfluor, um Testobuster. Por quê? O flúor na água também faz com que homens tenham seus níveis de testosterona reduzidos. Eles atacam o macho alfa da sociedade. Os homens são aqueles que são os principais, capazes de se rebelar, se revoltar contra o próprio governo. Homens com baixa testosterona, meu amigo, eles são homens pacíficos, que aceitam qualquer coisa. Homens que vão ser simplesmente levados com a maré daqueles que os comandam. Então, eles simplesmente colocando flúor na água fazem com que nós tenhamos uma população cansada, pacífica, triste, depressiva, que não tem força para se rebelar contra, por exemplo, um governo corrupto, como estamos vendo o que aconteceu na Bulgária. Para que você possa garantir o seu Altfluor mais o seu Testobuster hoje, gratuitamente, basta você clicar no link que está na descrição e aproveitar essa oferta especial. Isso vale apenas até meia-noite. Se você for mulher, eu recomendo entregar aí para o seu marido, para o seu filho, se ele for maior de 18 anos, pois isso aqui fará com que ele tenha os seus níveis de testosterona elevados de uma forma gigantesca. E o Altfluor, o que vai fazer? É um antioxidante 100% natural que fará com que o seu cérebro possa expelir substâncias que vão fazer mal e fazer com que o seu cérebro volte a agir da forma que deveria. Em pronunciamento, o então premier disse que a decisão ocorreu após uma reunião com a coalizão e que os protestos no país são sobre valores e contra a arrogância e presunção. Protestos da geração Z derrubam o primeiro governo na Europa. Bulgária passou por um movimento semelhante ao que aconteceu em países como Nepal e Madagascar.
Eu não sei se você lembra, mas abordamos aqui nesse canal que o Nepal, quando se revoltou, eles jogaram até mesmo políticos em um rio. Os caras incendiaram prédios do governo e fizeram até mesmo coisas abomináveis, passaram de todos os limites. Curiosamente, quando vimos isso no Nepal, nós observamos que lá, de uma forma muito curiosa, é um país que não possui fluoretação também na água. O flúor, como eu te disse, faz com que a população fique pacífica, apaziguada. Pessoas não têm ânimo para fazer nada, apenas para serem marionetes do próprio sistema. Você acorda, trabalha, pois se você não trabalhar, você não tem como pagar as suas contas, depois você dorme, e isso é uma rotina em que faz com que você trabalhe muitas vezes 6 dias na semana. No seu dia de folga você vai resolver os problemas da sua casa, e férias uma vez por ano. Olhe lá, e olhe lá. O dinheiro que você ganha nem mesmo muitas vezes consegue pagar todas as suas contas. Nem mesmo muitas vezes sobra dinheiro para que você tenha um plano de saúde que te traga saúde de qualidade, fazendo que muitas vezes você fique nas mãos de um governo corrupto que recebe muito e entrega pouco. Se você pensar que essa carapuça serviu no Brasil, eu posso te dizer que isso é mera coincidência. Até porque, há pouco tempo atrás, os ministros da STF estavam barrando e bloqueando vídeos que falaram a respeito do Nepal. O meu, nesse canal aqui mesmo, já desapareceu há muito tempo. O que aconteceu então na Bulgária? Após os protestos, que eles chamam de geração Z, mas na verdade eles querem... Eu enxergo isso de certa forma como o motivo deles depreciarem o protesto, falando assim, a geração Z, os jovens. Na verdade é a população que não aguenta mais a corrupção, a população que não aguenta mais impostos altos e pouco retorno do próprio governo. Então, eles mostram que o primeiro-ministro da Bulgária, Rosen Zeliaskov, renunciou após uma série de protestos liderados pela população que tomou as ruas. Os atos já derrubaram governos em Bangladesh, Sri Lanka e Nepal, na Ásia, e também Madagascar, na África. A decisão veio poucas horas antes de uma votação no parlamento que poderia oficializar uma moção de desconfiança contra o governo. Nós vemos que isso não só aconteceu no Nepal, eles mostram em Madagascar, Sri Lanka e Bangladesh. Ações semelhantes também têm abalado o cenário político em nações como Peru, México e Filipinas. Por que esses protestos começaram? Olha aqui, começaram após o anúncio de mais impostos na Bulgária. Então, nós temos aí um motivo bem plausível para que os caras pudessem se revoltar, tá? E olha que coincidência, algo muito semelhante com o que está acontecendo no Brasil. Esse aumento de impostos previa esse tal aumento sobre dividendos e contribuições sociais. Olha que loucura, os caras não aguentaram e se revoltaram. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Você consegue interligar uma coisa na outra? Consegue ver que quando vemos uma população se revoltando, existe algo diferente, principalmente do Brasil? Algo que existe no Brasil e que nessas populações não existem. Agora vemos o primeiro país na Europa a derrubar um governo, da mesma forma que outros derrubaram esse ano. Eu recomendo a você não ficar nas mãos desse sistema. Investir muito para que isso aqui pudesse vir de fora do Brasil para nós e pudesse auxiliar a maioria daqueles que assistem os meus vídeos e gostam. Leve seu antiflúor, leve a sua dose diária de antioxidante, principalmente de fosfatidilcerina, que fará com que o seu corpo possa, de certa forma, expulsar substâncias que não vão ser agradáveis ao seu cérebro. E hoje, até meia-noite, levando seu antiflúor, você recebe o seu Testo Buster para impulsionar os seus níveis de testosterona de forma 100% natural, sem injetar nada, sem precisar tomar remédio, medicação, sem cair na malha da indústria farmacêutica. Depois você me diz o que achou. Eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!